Amém. Glória a Deus por essa celebração fantástica, né? Então, boa noite a todos. Como o Jean falou, meu nome é Pedro. Então, é um prazer estar com vocês numa celebração onde a gente está vivendo uma semana tão festiva para a igreja, onde a gente começou a ver sonho de Deus, um sonho que Deus contou no coração do pastor Edson se tornando realidade, que é o Viva Planet, né? Então a gente viu o nosso pastor Edson, os diáconos indo para 3 países, fazendo a Viva Brasil agora, então é uma alegria poder estar vivendo isso e estar compartilhando também a palavra nessa semana tão festiva. Gostaria de saber se tem alguém que nos visita essa noite. Se tem alguém que nos visita, pode ficar com a sua mão erguida. Bem, gente, então hoje a gente vai trabalhar uma promessa que é muito falada nos tempos de hoje, virou doutrina em outras igrejas, né? A promessa que o crente dá glória a Deus quando vai ser falado, que é a promessa de provisão. Então, a igreja glorifica de pé, né? Falou de provisão, a gente vai estudar um texto hoje, gente, de Mateus 6, 24 a 34, que vai ser o nosso texto base para a nossa mensagem, que é vivendo segundo as riquezas do céu. A gente vai entender um pouco mais, né, esse texto de Jesus, o que ele nos prometeu e como que a gente pode viver as riquezas do céu, não somente as riquezas dessa terra. Então vamos para o nosso texto base, que é Mateus 6, 24 a 34, que diz: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida ou com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Veja os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não são muito mais importantes que os passarinhos? E nenhum de vocês pode nem completar a sua vida por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo, elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que investe na erva do campo, que hoje dá a flor e amanhã desaparece, queima no forno. Então é claro que Ele investirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde que vamos arranjar bebida, ou aonde vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, para cada dia basta suas próprias dificuldades. Eu acho muito interessante que Jesus estava seguindo o Sermão do Monte nesse momento, né? Jesus estava com uma multidão lá. Jesus já tinha começado a ensinar que a gente precisa ser sal e luz do mundo, que a gente precisa perdoar, falou sobre ódio, sobre divórcio, juramento, vingança, amar os inimigos, caridade, oração, jejum, e depois ele chega nas riquezas. Então Jesus veio trabalhando até que ele chegou nesse ponto aqui, e o que me chamou mais atenção é que aquelas pessoas, aquela grande multidão, em sua grande maioria não eram pessoas ricas, eram pessoas ali de classe média, baixa, pobres, até porque ser rico naquela época de Jesus era difícil, era para poucos. Então tu imagina Jesus falando justamente isso para essas pessoas. E isso nos mostra que, independente da nossa classe social, os princípios de Deus para a gente são os mesmos. Não importa se tu é rico, se tu é pobre, não importa quem você é, os princípios de Deus sobre provisão é para todo mundo. Isso eu achei fantástico. Para a gente começar a entender um pouco melhor o que Jesus estava querendo dizer ali, vamos passar ao ponto 1.
que a gente vai ver que a sua provisão não pode vir de dois senhores. Nossa frase, né? Ou você confia nas próprias mãos ou nas mãos de Deus. Se a gente vai começar a ver, né, a palavra dinheiro. A palavra dinheiro, ela tem a origem da palavra denário. Então, o denário era como se fosse assim, tu trabalhava um dia, tu ganhava um denário. Então, era o trabalho um dia, o salário do teu dia. E aí, tu começa a pensar, ou você confia no trabalho das suas próprias mãos, no teu dinheiro, né, no denário que Deus dá, ou você confia no Deus que te dá o trabalho. Então, aqui a gente já começa a ver que a gente tem dois senhores. O Senhor Deus ou o Senhor Dinheiro, né? Ou Deus Mamon. Se vocês quiserem anotar na guia, Deus Mamon, com O-N no final, não, é Mamão. Mamon. E é muito interessante a gente ver isso, porque é um dos grandes desafios hoje da igreja, das pessoas, a gente lidar com o dinheiro, né? A gente lidar com essas questões, lidar com decisões que envolvem dinheiro. Eu me lembro até hoje, num discipulado que eu estava tendo com o pastor Edson, a gente estava falando de algumas questões profissionais, algumas questões de mudança de carreira e tal. E o que vem no nosso coração quando tu vai gerar uma mudança assim? Meu Deus, e o dinheiro? E o pastor me fez uma pergunta assim: quem que paga o teu salário? Quem que abre portas para ti? Quem que está na frente de tudo? É Deus ou é as tuas próprias mãos? E ali acabou meu chão, né? Porque não tem como a gente servir dois senhores, né? Não tem como eu querer depender de Deus e querer depender das minhas próprias mãos. Então aí a gente já começa a separação. Tu pode se perguntar: tá bom, Pedro, eu entendi que tem dois senhores, tem um Senhor Deus e Senhor Dinheiro, mas como que eu posso saber qual Senhor que eu estou servindo? Então a gente vai começar aí a pensar algumas situações da nossa vida. Situações que envolvem dinheiro. Como que você reage? Você pensa primeiro no teu dinheiro ou primeiro naquela situação? Um exemplo bem prático: dízimos e ofertas. É uma ordenança de Deus, né, para a gente separar. Geralmente o segundo domingo do mês tu vem como? Vem pagamento e tal. Meu Deus, vou ter que dar meu dízimo lá. Doído, né? Tu chega no ofertório, vai e volta e larga, né? Porque tu não ia trazer de volta uma papelzinho que ia ficar feio, né? Mas Deus quer que a gente lide com alegria. O dízimo e a oferta, por exemplo, são formas da gente colocar o nosso coração em Deus e não colocar o nosso coração no dinheiro. São formas da gente começar a se desapegar justamente do dinheiro e colocar nossa confiança em Deus, sabendo que Ele vai prover, que Ele vai nos dar o trabalho. É muito legal quando a gente começa a ver pessoas e começa a analisar pessoas que quando tem dinheiro estão felizes e pessoas que quando não tem dinheiro estão tristes, reclamando, chutando balde. É muito simples da gente reparar isso. Eu confesso para vocês que Deus trabalhou muito isso em mim e ainda continua sempre a trabalhar. A Luciane, que até quando a gente, na verdade, passou, né, uma fase na vida onde Deus trabalhou muito forte na nossa vida, e ela sempre me perguntava: tu tá bem? Eu: não, estou bem. Foi uma fase onde Deus colocou que eu precisava confiar nele. Mas como ela me conhecia, sabia que era uma das coisas que me deixava extremamente estressada. Acho que ela estava desconfiada, né? O que está acontecendo, né? Aqui está vindo uma coisa que eu não estou sabendo. Na verdade, estava vindo a paz que vinha de Deus, né? E que realmente a gente não estava acostumado. E aí tu se pergunta: legal, curti, vou confiar em Deus, agora eu vou ficar em casa e vou esperar que o céu se abra. E Deus não vai abrir. Deus não tem como. Deus ele vai abrir as portas, te dar o teu trabalho, você tem que fazer a tua parte. Então, é muito interessante isso. Para exemplificar isso de uma forma assim, que me marcou muito, foi quando a gente se mudou para esse local aqui. Aqui a gente exerceu fé, para mim, em nível hard, assim, nível extremo. Quando falaram que a gente ia vir para cá, a gente
ficou apavorado, né? A gente estava no galpão lá, era um salto gigante vir para cá. E a Luciane, né, comentou: nossa, como é bom ver o pastor Edson tranquilo, né? E quem anda com o pastor sabe que o pastor é um cara de fé. Para ele exercer a fé dele assim, em obras gigantes, assim, é fácil. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo, rompimento de igrejas aí, abrindo Deus, abrindo portas, abrindo tudo, é muito legal. E eu comentei com a Luciane: eu fico tranquilo porque eu vi a pastora tranquilo. Né? A pastora é mais centrada na administrativa, né? A pastora é o cara da fé. E a pastora estava tranquila. E eu falei: Luciane, eu estou legal porque eu vi que está todo mundo legal. Então assim, gente, Deus, Ele vai também, que nem a gente aprendeu semana passada, né, na mensagem do pastor Edson, Ele quer ser o teu Senhor. E muitas vezes Ele vai usar passos de fé também para te exercitar a tua fé e relacionar também isso a finanças. A você está investindo, a você está muitas vezes fazendo algo que envolve o teu dinheiro. O nosso ponto 2 é um ponto que eu considero assim, fundamental para a gente também ver, que é para a gente cuide dos seus sentimentos e pensamentos. Um passo antes da ação é formado por pensamentos e sentimentos. É muito interessante a gente ver que antes de tu fazer alguma coisa, né, antes de alguma coisa na tua vida virar uma ação, tu pensou sobre aquilo, tu sentiu algo sobre aquilo, sentimento vem da palavra, tu se importar com alguma coisa. Então antes de tu agir, tu vai sentir algo por aquilo, tu vai pensar algo que tu vai fazer. Então é uma grande sacada para a gente entender que para a gente servir a Deus, nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos. Tem um texto de Filipenses 4, 8 e 9 que nos dá uma dica, que fala: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas orações. E o Deus que dá a paz estará com vocês. Né? Filipenses 4, 8 e 9. Então a gente pode começar a se perguntar o que nós temos pensado hoje. Né? Será que nós temos pensado coisas boas? Será que a gente tem pensado coisas que alimentam a nossa fé? Ou a gente tem buscado coisas que nos tiram a nossa paz? Eu tenho anotado aqui que o dinheiro, né, o mamon, ele tenta roubar a nossa atenção com coisas que são atraentes para nós e nos trazem medo e insegurança, fazendo com que tenhamos dúvidas de Deus para buscarmos outras coisas para ser a nossa segurança. Estava conversando com um amigo meu, até que mora em Porto Alegre, e ele estava comentando lá como está difícil morar numa capital hoje. Porque ele tem que investir em segurança na casa, ele tem que investir em segurança na família, no condomínio, ele tem que investir em planos de saúde, ele tem que investir em um monte de coisa. Então ele já começou a colocar, né, a segurança dele em várias coisas. É errado isso? Não é errado. Mas se tu tem condições, tu deve investir. Mas a gente tem que cuidar porque isso não pode ser somente isso a nossa segurança. E é isso que o mamon ele tenta fazer, que o dinheiro tenta fazer, é te gerar dúvidas sobre o que você sente, gerar medo, gerar insegurança, para que tu pare de confiar em Deus. Para que tu diga: ah não, agora eu estou tranquilo, eu estou legal, minha conta bancária está top, não tenho com o que me preocupar. E aí tu enxerga várias pessoas assim que têm um poder aquisitivo tão grande que tu olha que de fato elas não precisam de Deus para fazer qualquer coisa, elas dizem: mas eu consigo comprar tudo, eu consigo fazer tudo. Mas tu começa a conversar com essas pessoas, tu vê que elas são cheias de medos, de inseguranças, e que elas estão se escondendo atrás disso, se escondendo atrás desses sentimentos que tiram a paz dela. Então a gente deve cuidar dos nossos sentimentos, cuidar o que a gente está sentindo, porque o dinheiro ele te dá uma paz comprada, mas Deus ele te dá uma paz completa, né? Então alguns sentimentos
que podem fazer com que a gente não aproveite essa promessa de provisão. Preocupação, dúvida e ansiedade. Isso aí remete ao nosso texto lá que a gente estava vendo das plantas, dos pássaros, né? De se preocupar, de realmente deixar um dia por vez a gente viver. É bem interessante isso que eu estou cuidando de uma plantinha lá em casa. A gente ganhou uma muda de raça, um coqueirinho, e ela nunca falou comigo. Às vezes eu falo com ela, mas ela nunca me pediu: Pedro, me dá água, me dá sol, me dá luz. Não, ela não está nem aí, mas eu cuido. Imagina então, Deus ele quer que a gente realmente tenha essa segurança, de se largar nas mãos dele. Outro sentimento que a gente tem, fazer justiça com as próprias mãos. Fazer uma justiça que a gente, muitas vezes em negócios, quer puxar frente, em decisões profissionais. Não, porque eu vou puxar frente, vou fazer a justiça com as minhas próprias mãos. E muitas vezes quando Deus te fala, não deixa que eu vou fazer justiça no meu tempo, a gente não aceita. Outro sentimento, egoísmo, compulsão, que geram aquele egoísmo. Tudo é meu carro, é minha casa, é meu dinheiro. Eu vou precisar comprar isso, vou precisar comprar aquilo. Estava comentando nesses dias agora, é a época do ano que a gente mais sofre com isso, porque vem final de ano, né? A gente passa o dezembro inteiro pensando, e lá vem os parentes, né? E vem os parentes, vem pro Natal, já perguntam se vão, onde é que vai ser o ano novo, para ver se consegue ficar o resto da semana já. E a gente começa a se preocupar, meu Deus, onde é que eu vou colocar as pessoas, onde é que eu vou gastar isso, onde é que eu vou gastar aquilo. E quando a gente começa a ser compulsivo, ser egoísta, muito meu, a gente escanteia Deus, né? A gente escanteia. Quando a gente começa a puxar pra gente a responsabilidade de fazer as coisas, Deus simplesmente desaparece. E como que a gente pode cuidar disso? Como que a gente pode começar a vigiar esses nossos sentimentos? Paulo já deu uma dica ali para a gente pensar em coisas boas, pensar em coisas do alto, pensar em coisas que realmente alimentam a nossa fé, que são ótimas. Mas quando a gente viu no ponto, a gente pensa e depois a gente age. E algumas ações para a gente começar a cuidar dos nossos sentimentos é tu, primeiro, interceder pela tua vida financeira. É um ponto que muitas vezes a gente esquece. De interceder pela nossa vida financeira, de colocar nossas finanças nas mãos de Deus, que realmente a gente está tão acostumado às vezes a orar por tanta coisa que a gente esquece. A gente esquece de que Deus está abrindo portas, Deus tem realmente o controle. Muitas vezes a gente fica estagnado nisso. Outra é proteger o nosso coração, pois o dinheiro é a raiz de todos os males. A gente se vigiar, a gente se perguntar, como que eu estou lidando hoje com essa questão? Será que eu não estou trazendo a minha paz mais porque eu tenho do que para que Deus pode me dar? E outra ação que a gente pode cuidar é confiar nas promessas de Deus, a gente ter fé. A gente ter fé que Deus vai cumprir essas promessas. A gente às vezes tem o problema de achar que o tempo de Deus é o nosso tempo. Mas não. Isso eu lembro muito da história de Jó. Jó foi um cara que perdeu tudo. Deus permitiu que Satanás tirasse tudo, menos tocasse na vida dele. E um ponto muito legal, que eu estava refletindo esses tempos, é que Deus deu tudo em dobro para Jó. Mas tu vai olhar, Deus deu tudo em dobro num período de pelo menos 10 anos. Que foram 10 filhos que Deus restituiu, com cada gestação de 9 meses. Aí tu imagina, a gente imagina às vezes que Deus deu no outro dia para Jó, Jó, tá aqui tudo que tu perdeu. Não, é um processo que Deus foi dando, a promessa que Deus foi restaurando, ela tem um tempo. E Deus ele não pode operar enquanto tem um coração incrédulo ainda. Então coloque a tua fé nele, coloque a tua fé em Deus. Então 3 ações para a gente começar realmente a eliminar preocupações, dúvidas, ansiedade, egoísmo e compulsão. Interceda pela tua vida financeira, proteja o teu coração e confie em Deus. O nosso ponto 3 é que nossas necessidades não são nossas vontades. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas.
Mateus 6,33. Eu quero apresentar para vocês um ciclo, onde a gente tem o reino de Deus, a vontade de Deus e a provisão de Deus, e isso vai ficar girando. Então a gente precisa entender que primeiro de tudo a gente vem o quê? O reino de Deus, né? Pense no reino de Deus e o que Deus deseja fazer. E aí sim, nada vai te faltar. Às vezes a gente quer inverter. Esse ciclo ele não roda ao contrário. Ele não roda a provisão primeiro e depois Deus vai ver que vontade ele vai ter para ver o que ele vai fazer no reino dele. Não, começa pelo reino e termina na provisão para a gente gerar o que Deus quer, gerar o que Deus está realmente buscando. E quanto mais gente for de Deus a gente vai ficando, mais a gente vai entendendo esse ciclo. Deus ele não nos pede riquezas, Ele nos pede que o seu reino avance. Então quando a gente começa a entender isso, a gente entende que principalmente o que precisa avançar é o reino, não é a nossa riqueza. A gente tem que confiar que as demais coisas Deus vai acrescentar. Tem uma frase que o pastor utiliza bastante na oração dos céus abertos. Então quem puder vir também toda segunda-feira das 8 às 9 ensinamentos preciosos sobre a vida financeira. A gente tem vários exemplos, vários testemunhos que Deus já está abrindo os céus. É que quando você investe no reino, o reino investe em você. Então a gente precisa entender que a gente está sobre uma vontade de Deus, está sobre um reino. E é esse reino que Deus quer que avance. Geralmente você vai ver pessoas prosperando e essas pessoas investem cada vez mais. Porque elas entendem que quanto mais Deus me dá, mais eu posso investir também. E o ponto 4 que eu quero trazer para a gente, na verdade é um segredo, né? Que é a gente poder desfrutar do segredo do contentamento. Que está em Filipenses 4,10, que fala: na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram a oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei que é estar com necessidade e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. É um versículo, né, um texto, né, que a gente geralmente ele coloca, a gente vê muito ponto, o último ponto, né, posso tudo naquele que me fortalece, posso enfrentar qualquer coisa. Mas quem que escreveu esse texto? Paulo. E Paulo comentou que ele teve altos e baixos, que ele aprendeu a viver tanto com o muito, tanto com o pouco, independente do que ele tem. Ele aprendeu a se contentar com o que Deus estava dando para ele. Ele aprendeu a se contentar em qualquer situação. E isso que dá força em Cristo para ele fazer qualquer coisa. Então a nossa frase é: rico é quem aprendeu a viver em qualquer situação. E de fato, gente, a gente tem essa preocupação muitas vezes, né? E Deus ele é tão bom que Ele nos permite muitas vezes passar por dificuldades, passar por situações para nos amadurecer, para realmente trabalhar o nosso coração. Paulo, que escreveu várias cartas, comentou: passei dificuldade, já tive mais do que eu preciso. E hoje eu posso dizer que eu vivo feliz com o que Deus tem me dado. No segredo do contentamento. E ele vai seguindo para frente e coloca que realmente isso que importa é você ter Jesus. É Deus estar te suprindo. É você fazer a vontade de Deus. E para essa vontade Deus está com um plano perfeito. O nosso problema é que às vezes a gente não entende o plano na hora. A gente muitas vezes não entende. E a gente vai entender lá no final. Eu digo isso por ter passado isso também. Muitas vezes a gente
não entende por que a gente está indo mal, por que acontecem tais coisas, por que a gente teve um prejuízo. E quando passa, a gente entendeu que foi Deus trabalhando, que foi Deus permitindo. Então Deus tem um propósito em tudo e Ele está no controle de tudo. Foi muito interessante, assim, foi gratificante que nesse tempo assim, que Deus trabalhou comigo nessa questão de finanças, nessa questão de provisão, Ele ficou um tempo quieto, assim. Eu não curto quando Deus fica quieto. Né? A gente quer um relacionamento assim, né? Quer que Deus simplesmente, não, deixa quieto. E eu lembro que teve 2 semanas assim, que choveu direto, choveu bastante. E foi numa segunda-feira de manhã, não minto, numa sexta-feira de tardinha, assim, abriu o tempo. E a hora que eu entrei no carro, Deus pediu, olha para o céu agora. E aí eu olhei, o céu estava azul e Deus comentou, agora eu posso abrir o céu de novo. E aí comentei com o pastor, né, isso, e a partir dali Deus começou de novo a falar. Mas foi um tempo que eu tive que justamente viver isso aqui, para a gente desapegar as nossas próprias forças, para a gente realmente começar a confiar em Deus. E posso dizer que Deus nunca deixou faltar nada. Estava pensando até isso hoje de tarde e eu não lembro como é que a gente passou. Não sei. Mas sei que a gente passou, que a gente está aí e que Deus realmente está cumprindo as promessas que Ele fez na nossa vida. Eu acho muito legal assim, a gente com filhos. O Vicente, eu comento que ele me ensina muito mais a ser filho do que a ser pai às vezes. E ele é como esses passarinhos e como essas plantas. Ele não está nem aí com nada. Ele me chama, papai quer mamar. Papai quer isso. Ele só sabe que ele precisa. Não é ele que escolhe as roupas, não é ele que escolhe a comida, não é ele que escolhe nada. A gente só supre ele. E de fato Deus quer fazer isso com a gente. Por isso que ele fala também, sejam como crianças, sejam dependentes de mim. E de fato, a gente nunca deixa faltar nada para os nossos filhos. E eles também não se preocupam com o dia de amanhã. Eu acho que o Vicente não está preocupado nem com a próxima hora. A gente que às vezes é tipo criança mimada que quer tudo para aquela hora. E isso eu acho muito legal, a gente ter filho que a gente aprende muito. E aí a gente começa a ver que não é quanto que a gente tem que importa, mas sim como que a gente vive com aquilo que a gente tem. Isso que Deus quer trabalhar nas nossas vidas também, muito forte, a gente viver com o que a gente tem, viver a provisão que Deus nos dá. E para a gente fechar a nossa conclusão, eu fiquei refletindo que para você viver a provisão de Deus, você precisa se deixar ser suprido por Ele. Não existe tu querer viver a provisão de Deus se tu querer agir com as tuas próprias mãos, se tu confiar no teu trabalho, se tu confiar somente no que você pode fazer. Para te viver a provisão de Deus, tu tem que confiar nele. Você tem que servir somente a um Senhor, que é Deus, e colocar as tuas forças nele. Então, que vocês possam realmente refletir e se preocupar em viver essa vida para Ele, se preocupar nas promessas dEle, que Ele é uma promessa de provisão, uma promessa que Ele vai estar suprindo. E de fato, a gente tem visto tanto aqui na igreja, em situações que Deus Ele faz os milagres, Ele faz situações, Ele supre as suas necessidades, não somente. A gente confunde às vezes nossas necessidades com as nossas vontades, Necessidade é uma coisa que tu precisa, vontade é uma coisa que tu quer. Então aprenda a viver as necessidades, que Deus Ele vai te dar uns presentes às vezes, Ele vai te fazer umas vontades tuas também. Mas Ele promete necessidade. Pastora?